Olá, continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em contínuo processo de restauração, vivendo um dia de cada vez, limpo e livre das mazelas do velho homem. Aliás, eu quero convidar todos vocês amanhã à noite, o nosso CR para criança, CR para adolescentes, CR para casais, CR para todo mundo, homem e mulher. Gente, eu acho que Fortaleza ainda não percebeu o que o Celebrando a Restauração representa. São 12 passos em direção à restauração de todo tipo de mazela, porque são princípios bíblicos aplicáveis para várias áreas de adicção. Isso aqui não é só coisa de drogado, doente mental, nada disso. É para todos nós. Eu acho que Fortaleza não percebeu ainda, porque é um consultório psicológico, psiquiátrico, geriátrico, a céu aberto. Não paga nada, é de graça. E você pode ser curado. Quantos já passaram pelo CR aqui? Levanta a mão. Olha aí. Muito bom, não é não? É assim que se aplaude lá no CR. Né? Então amanhã à noite vamos inundar esse lugar aqui. Quando você passar por alguém que estiver passando necessidade, diga para ele: rapaz, eu tenho um consultório para você, é de graça. Segunda-feira à noite aqui, nesse local, aqui no Pedras. Viu? Então vamos ficar em pé para a gente fazer uma leitura bíblica. Vamos falar sobre o Espírito Santo nesse mês de maio. E domingo que vem, traz a sua maninha. Ô maninha, vamos. Né? Ou aquela vozinha, certo? Aí você diz assim, vamos falar sobre Maria. E quem vai falar é o bispo. Aí ele diz, onde é? Você diz, numa tenda lá. Tenda dos milagres. Certo? Nós vamos aprender sobre Maria. E exatamente a ação do Espírito Santo na vida de Maria é um negócio impressionante. E o cântico de Maria será trabalhado aqui. Então você vem de manhã, traz aqui para o café. Eu não sei nem se a gente vai ter condições e volume para cuidar de todo mundo aqui. Mas venha, a gente vai preparar aí um super café da manhã. Você traz a manhinha e a voinha também, tá certo? Convida, é uma forma, como se fosse um evento facilitador. Você pode trazer as pessoas. De vez em quando eu prego sobre Maria, e eu prego Maria modelo de mulher, exatamente para o católico não ter problema, não achar que o pastor vai chutar a santa, nada disso. Se eu chutar a santa, eu tenho que chutar a minha mulher, eu não vou fazer isso. Santa Heloísa, tem Santa Maria, Santa Josefa, várias santas aqui. Então, muito pelo contrário, nós vamos elogiar Maria e compreender como ela nos direciona à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, faz isso. Ora, convida. Eu vou fazer isso durante essa semana. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, nós vamos falar sobre o selo do Espírito Santo. Eu ia falar primeiramente sobre a pessoa do Espírito Santo, mas decidi falar sobre esse selo do Espírito, exatamente porque nós temos muitas pessoas oriundas de outras denominações, algumas pentecostais, algumas arminianas, que têm dificuldade em compreender essa questão da salvação. Vocês vão ver num vídeo aqui no meio, também bastante interessante. E como nós, como igreja, queremos sempre alinhar na sã doutrina, na palavra de Deus, nossos pensamentos e nossas crenças, então a gente vai falar sobre essa ação do Espírito como selo. Está lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, vocês acompanham comigo aí na leitura. O apóstolo Paulo está falando aqui de Cristo Jesus. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Eu quero ler esse mesmo texto numa outra versão,
Apenas outra versão. Diz assim: a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará a liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Senhor, obrigado por essa tarde e noite preciosa. A presença do Teu Espírito aqui é tão certa quanto o ar que nós respiramos. O Senhor está aqui, agindo em nossos corações, abrindo nossa mente, nosso coração, convencendo pessoas do pecado, da justiça, do juízo, trazendo restauração, mudança de vida, fazendo-nos abrir a nossa boca para louvarmos o Teu nome, porque só podemos fazer isso pelo Espírito Santo, senão nós estaríamos cantando canções fúteis, cheias, Senhor, de blasfêmias, mas nós adoramos e louvamos o nome do Teu Filho Jesus. Isso só pode ser feito pelo Espírito Santo, que também traz unidade a essa igreja. Espírito Santo que limpa, Espírito Santo que tira quem Ele quer, põe quem Ele quer, leva quem Ele quer, traz quem Ele quer, porque Ele é como o vento. Nós não sabemos nem de onde vem, nem para onde vai. Sim, é o Espírito Santo de Deus. Princípio de vida que nos mantém vivos, que está em nós, que habita em nós. E agora eu peço em nome de Jesus, que o Espírito Santo abra a nossa mente, nosso coração, nos faça concentrar aqui, agora, na Tua palavra, acima de tudo, para que haja compreensão, mudança de vida, de atitude, certeza daquilo que o Senhor nos ensina na palavra sobre a salvação em Cristo Jesus. Pois é tudo que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O mundo imobiliário, essa coisa de aluga, vende imóvel, todo mundo aqui mora numa casa, nos ensina algo muito importante, que é a diferença entre posse e propriedade. Uma coisa é você estar de posse de alguma coisa, outra coisa é você ser proprietário. Esse final de semana passado eu estive pregando numa igreja lá em Jaboatão, em Prazeres, igreja batista, uma bênção. Preguei aos pastores da região no sábado de manhã, que aliás não foi pregação, foi um tempo de testemunho. Depois os líderes no domingo na igreja, a cara da IBC, eu vi sinais da IBC em todo canto, nossa casa, nossa igreja, e assim, foi muito lindo ali. E me colocaram num super hotel, eu nem curto muito, mas me colocaram num lugar muito chique. Eu entreguei meu carro lá, o camarada levou, paguei o voucher. O pastor disse, pode deixar o carro aí, não precisa mexer, deixa aí, a gente vem te buscar. Eu disse, que legal. Aí quando eu fui pegar meu carro para sair na segunda-feira, que era o feriado, a capota de cima do meu carro estava rasgada, e alguém tomou posse daquilo que era meu. Ele levou. Ele tomou posse, mas não era dele. Eu tenho a nota fiscal. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Ele caiu do cavalo por causa disso, né? Mas entende? Ele toma posse. Tomar posse pode ser de forma legítima ou ilegítima. Você aluga um imóvel, você está de posse daquele imóvel, mas você não é dono. Isso acontece, a propriedade, aliás, ela só é legitimada se você tiver o tal do RGI. Você tem que ter o registro de escritura, o chamado Registro Geral de Imóveis. O carro é a mesma coisa. Se você é um Uber, você pode ter o carro de alguém que é de propriedade de uma outra pessoa e você é o motorista, o Uber,
você está de posse daquilo ali, mas não é seu. Quando você vende um carro, logo você tem que fazer a transferência, transferir aquele documento, que só será definitivamente de alguém quando o certificado de registro e licenciamento de veículo estiver no nome daquela pessoa. Se você tem a posse de um carro que não é seu e algo desastroso acontece, o responsável é o proprietário. Na indústria de software, esses aplicativos que vocês usam é a mesma coisa. Você pode comprar para usar da Microsoft, da Apple, você usa, mas ele não é seu. E você precisa, num certo sentido, ao pagar pelo uso, dar parte disso para o proprietário. Foi mais ou menos em 1990, né, quando essa coisa da internet estava surgindo e os softwares. Eu tive o privilégio de conhecer a Microsoft lá em Seattle. Exatamente, o dono, Bill Gates, ele é dono de algo que você usa. Sistema operacional muito conhecido, o Windows, e a própria Apple é outro sistema operacional. Então, o iOS chamado, né? Então, eles são os donos proprietários. Você e eu podemos ter a posse temporária disso. E aí eu tenho uma pergunta a fazer. Quem tem a posse da sua vida? Quem é o proprietário da sua vida? Quem é o dono real da sua vida? Quem? Quem está de posse? Talvez muitas pessoas aqui entregaram a posse da sua vida a um filho, a um pai, a uma mãe, a um amante, à mulher, ao marido, ao patrão, a um político, a uma bandeira partidária, até a uma religião. Pessoas que controlam a sua vida, que têm a posse. Há pessoas que, dependendo do tipo de religiosidade, entregam a posse do seu corpo a entidades estranhas. Por isso Jesus em João 8,44 disse para aqueles judeus: vocês têm como pai o diabo, ele é dono da sua vida, ele tem a posse da sua vida. Porque suas obras são reflexos de uma vida cujo controle, cujo domínio, cuja propriedade agora está com o inimigo. Selos, carimbos e marcas são sinais de propriedade legítimas. E era assim nos tempos bíblicos. Em 2015, os arqueólogos encontraram uma peça de argila medindo 1 centímetro de diâmetro, bem pequeno. Um arqueólogo chamado Eilat Mazar, da Universidade Hebraica de Jerusalém, encontrou o chamado selo de Ezequias, chamado de bula. É tipo de impressão que você faz como um carimbo, numa peça de argila de 1 centímetro. Diz que essa impressão foi feita pelo próprio rei. Foi a primeira vez que encontraram um selo em Israel. E o texto do selo dizia: pertence a Ezequias. Ou seja, onde ele colocava aquele carimbo, onde ele marcava com o seu carimbo aquela argila, significava posse. É meu, pertence a ele. E durante a minha existência, a sua existência, muitas coisas e pessoas tomaram posse da nossa vida. Tomaram conta do seu coração. Apenas para uso e fruto, sem qualquer direito à propriedade definitiva. Quem tem direito sobre a nossa vida? O Criador, o Deus que criou todas as coisas, absoluto, dono de tudo e de todos, deu ao ser humano autonomia. Deu a ele uma assinatura, uma escritura em branco, e disse: vá.
E o homem, por sua vez, decidiu abandonar o proprietário legítimo, tomou posse da sua vida, e de lá para cá tem sido entregue a si mesmo, ao mundo, ao erro, ao vício. Eu sou o dono da minha vida, é a minha vontade, é o que eu quero, prevalece o que eu quero, é para o meu bem, é do jeito que eu gosto, é o meu gosto. E assim a raça humana vem numa derrocada tão terrível, que hoje está muito claro, é impossível negar como a raça humana está realmente indo ladeira abaixo. Principalmente depois dessa pandemia. O mundo continua sofrendo as consequências, não só da doença, mas do remédio proposto. Fora do Brasil, que aqui ainda nós estamos amortecidos, já se sabe de onde veio, o que causou e a solução mentirosa. O mundo está preparado para o domínio do mal, e o povo anestesiado, sem capacidade de reagir, e o mal prevalecendo. Por quê? Porque o homem virou as costas para o dono legítimo da sua vida e viveu como um ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. Anos atrás, quando eu tinha empresa em São Paulo, eu fui empresário lá na Zona Norte, e eu tinha algumas propriedades em Atibaia, tinha uma propriedade em Guarapiranga, que era uma represa, e era um lugar muito legal. A gente sonhava um dia em construir alguma coisa perto da lagoa, se bem que a lagoa lá não é tão limpa, tão bonita quanto algumas lagoas aqui no Nordeste. E um dia, já aqui no ministério, resolvi visitar esse lugar, porque a gente nunca mais tinha ido lá, eu tinha os documentos e tudo. Peguei a Heloísa, botei a Heloísa no carro, fomos juntos. E quando nós chegamos lá, eu fui identificando o lugar, vendo aqui o lote tal, já era um condomínio. E aí eu entrei, quando eu olhei assim, era o meu lote. Só que tinha um sobrado construído. Eu não construí nada. Abati, saiu um casal de idosos, bem idosos. Ô, meu senhor, o que é? E agora, para eu explicar? Meu senhor, esse terreno é meu. Aí eu disse, acho que eu vou, quase mato o casal de infarto, né? Mas eu dizendo, não, calma, vamos entrar, posso entrar? Pode, vamos aqui tomar um café, batendo um papo com eles. Então, me fala um pouco sobre esse terreno. Não, meu filho, meu não sei o quê, comprou de não sei quem, construiu isso aqui, e eu estou aqui com o documento de posse, e o documento de propriedade. Eles então pegaram toda a documentação e eles as tinham, né, a documentação, o casal, os dois, aliás. E quando me apresentaram, que eu fui olhando, lá no começo de tudo, um bandido falsificou a minha assinatura e passou a propriedade para o casal. Eu, como um bom descendente de Lampião, pensei logo, eu vou pegar esse cara. Bandido, safado, falsário, que fez isso com a propriedade, minha propriedade. Fiquei com muita raiva. E quando eu ia acionar a CIA e o FBI, aí Deus falou comigo naquela hora, disse, calma. Eu olhei para aquele casal e disse, eu não posso fazer isso. O que quer que eu faça vai trazer prejuízo para a vida desse casal. Eu tive que recuar, né, como a gente sempre faz, não é isso? Limpo só por hoje. Eu chamei o casal, depois de muito refletir, a raiva passou, é aquela coisa de que eu vou pegar esse desgraçado que fez isso. E eu disse para o casal, pode ficar, a partir de hoje, essa propriedade é de vocês. Pode levar, tranquilo. Não fiz e não farei absolutamente nada enquanto eu viver acerca daquilo ali. Embora tenha sido tomado de forma falsa, errada, roubo. Foi assim que aconteceu com a raça humana em relação ao nosso Criador. Alguém tomou posse. O homem entregou a posse ao inimigo.
E de lá para cá nós estamos vivendo exatamente assim como raça humana. De posse, mas o legítimo proprietário, o Deus Todo-Poderoso Criador, ao invés de entrar e tomar uma providência drástica, Ele envia o seu Filho para novamente ter o direito de retomar a posse da raça humana. Gente, isso é tão claro e tão lindo que o livro do Apocalipse, lá no capítulo 5, diz que tem um livro selado por dentro e por fora, como se fosse a escritura de propriedade da terra e da raça humana. E João chora, porque não viu ninguém digno de abrir o selo, de desatar os selos e de abrir o livro. E aí vem uma voz que diz: Meclainé, não chore, porque alguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os selos. O Cordeiro que ganhou com a sua vida incólume, sem pecado, o direito de ir à cruz do Calvário e morrer em nosso lugar, para ao ressuscitar ganhar o direito de reinar e retomar aquilo que foi entregue ao inimigo. É lindo. Que coisa! É exatamente isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. O plano divino de reintegração de posse. Quando eu cheguei aqui em 1998, ali na frente, grupos de sem terra estavam invadindo aqui. E geralmente não são as pessoas pobres, são indivíduos usados por outros grileiros, né? A palavra tão difícil. Que são os que exploram o pobre. E era assim aqui, invasão, 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 invasão. E se você bobear hoje, a coisa também pode andar nesse caminho. Mas o plano divino foi a reintegração de posse. A Trindade foi mobilizada. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo é a garantia da aplicação do resgate. Olha o que diz Efésios 1, 3 e 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus, ouçam, Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo. Significa que antes que tudo foi criado por Deus, o Pai planejou criar, o Pai planejou permitir a queda, o Pai planejou que o resgate seria feito através do seu Filho, que viria através de Israel, a nação, a chamada de Abraão, da tribo de Judá, o Messias prometido, Jesus. Quando a palavra de Deus diz que foi antes da fundação do mundo, significa, Deus é atemporal, mas Ele coloca no sentido temporal para você entender que antes da própria criação em si, Deus planejou isso. Ele planejou criar, Ele planejou dar autonomia. Ao dar autonomia, Ele sabia exatamente o que iria acontecer. Ou Ele não seria Deus, ou Ele criaria robô. Ele não é Elon Musk, Ele é Deus, Criador. Ele não cria robô, Ele não é o artista, o dono da Tesla. E Ele então, ao saber que a raça humana cairia, abandonaria, viraria as costas para Ele, Ele planeja, lá em Gênesis 3,15, enviar Jesus, nascido de mulher, para que por fim Ele pudesse então, na história, na plenitude dos tempos, Gálatas 4,4, resgatar a raça humana. E lá, antes da fundação do mundo, quando Ele viu a raça humana sendo precipitada por vontade própria, como se fosse todo mundo se jogando de um alto edifício, Deus, na sua misericórdia, para não frustrar o seu plano, seria injusto salvar todos, Ele permitiu que o homem fosse adiante com sua própria escolha e recebesse em si mesmo a morte, como pagamento do pecado, do virar as costas para Deus. Mas Ele, na sua soberana misericórdia, diz que Ele escolhe alguns para a salvação, ou muitos para a salvação, mas Ele o faz não pelo meu mérito, não pelo seu mérito, não pelo mérito de ninguém, porque a escolha é em Cristo Jesus.
é através de Cristo. E o texto continua dizendo assim, olha, é palavra de Deus. Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Seres humanos não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Filho de Deus é o unigênito Filho de Deus, de acordo com João, lá no capítulo 1. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, é o único, legítimo Filho. É Deus que se faz gente, vira gente como a gente, para provar que era possível ser submisso ao Criador, viver em santidade, não merecer a morte, mas este sim se deu em nosso lugar. E nós, quando aceitamos Cristo Jesus, nos tornamos filhos por adoção. Estive num funeral da família Maciel, perdeu uma jovem linda, professora universitária, 44 anos de idade. E pouco antes da sua morte, ela tinha adotado uma criança. Fiquei pensando, que coisa, adoção. Eu não sei se você entende isso, mas alguém que tem um filho legítimo, decide pegar um filho adotivo, como o pastor lá da igreja em Recife, adotou uma criança de acho que 8 anos, 10 anos, já 2 irmãozinhos, já adultos, já não adultos, mas crescidos, com suas manias, com suas lutas, seus problemas, suas doenças. É assim que Deus fez comigo, é assim que Deus fez com você. Não havia mérito, Ele simplesmente escolheu, como aquele pai foi numa creche, onde havia provavelmente várias crianças, mas Ele escolheu aquelas 2 e disse, é aqui, pronto, venha. Não sei o que tem por trás, não sei o comportamento, não sei o que farão comigo, porque é graça, é amor e misericórdia. De um Deus que não pensa como a gente pensa, que faz cálculo, que diz não é justo, não é bom, eu escolheria esse, eu acho que aquele merece, o outro não. E geralmente esse raciocínio é uma autojustiça, que faz a gente olhar para a gente mesmo e dizer, eu acho que eu sou legal, Deus me escolheu, foi muito legal. Ele saiu lucrando. Não. Ele nos escolhe antes da fundação do mundo e nos predestina. Algumas pessoas falam, a doutrina da predestinação. Predestinação quer dizer dar uma finalidade. Ele nos salva, nos escolhe com a finalidade de sermos parecidos com o seu Filho Jesus. É a finalidade que importa. Então Ele nos escolheu em Cristo. E Cristo Jesus foi ao mercado de escravos. Quando nós estávamos lá sendo possuídos por outros donos, Ele vai e nos redime. A palavra redenção quer dizer a compra dos direitos de posse. Estávamos no mercado, passando de mão em mão. Passávamos nas mãos de amantes, de parentes, de filhos, de patrões, de pastores, de líderes, de amigos, de vícios, de nós mesmos. E aí o Senhor vai lá e Ele nos compra no mercado. Nós vivíamos como escravo do mundo, do pecado e do diabo. E aí Jesus, concebido, ungido e guiado pelo Espírito Santo, nos compra. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 4,5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e agora nós podemos dizer, Abba, Pai. Não somos o filho legítimo, unigênito, mas fomos adotados. Agora o Espírito Santo que está em nós nos identifica com a família de Deus, e a gente pode dizer, Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que está nos céus. É a adoção, é o Espírito.
Em Deuteronômio 15:15 diz: lembre-se, você foi escravo no Egito, mas o Senhor lhe comprou, lhe redimiu, lhe trouxe para fora. Hebreus 9:12 diz: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Fomos comprados pela vida, pelo sangue, pela pessoa de Jesus. Éramos escravos do mundo, dos nossos próprios desejos, das pessoas, do inimigo. Muitos ainda estão assim. Perderam a identidade original, estão com passaporte, identidade, CPF, escritura falsos. Pensam que são. Olha que linda essa música do Daniel Almeida. O impostor que vive em mim não sou eu, é alguém forjado pelas pessoas. Eu faço o que as pessoas querem, eu vivo para agradar as pessoas, eu tenho medo de desagradar, eu sou o que me dizem que eu sou. Como assim? Deus nunca me fez dessa forma. O meu Criador, e agora o meu dono, meu pastor, me ama como eu sou, do jeito que sou. Sendo que nunca fomos feitos para ser, vivemos a chamada codependência dos outros, vivemos manipulados, usados, usando máscaras, um impostor alimentando o falso eu. Somos incapazes de nos firmar pela verdade, porque a sociedade nos leva para uma mentira coletiva e a gente se torna refém, escravo, vendido no mercado das fake news, das big pharmas. Dos grandes meios de comunicação. Mas Cristo nos resgatou. Ele retomou a posse, a reintegração. Ele derrotou os invasores, os usurpadores. Ele triunfou sobre o inimigo de Deus, triunfou sobre o velho homem e nos deu uma nova identidade autêntica. E quando é que nós recebemos a redenção? Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram. Quando vocês ouviram e creram. O Espírito Santo é aquele que vem em nós e abre os nossos olhos e que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem a ação do Espírito Santo não tem salvação. A gente não entende a palavra de Deus. Efésios 1:17 diz que o nosso entendimento é iluminado para compreender Cristo. Quem não tem o Espírito de Cristo não compreende a palavra de Cristo. Olha, como acontece no momento do resgate, comprado e pago, temos um marco e uma resposta. Efésios diz assim, nós lemos o texto, quando vocês ouviram e creram, ouvir, por quê? Romanos 10:17 diz, consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem. É por isso que o diabo tem calado a boca dos crentes, crentes antigos, que ganharam a redenção, ganharam a salvação, foram chamados por Jesus para resgatar outros, e eles se calam, porque o diabo coloca ao redor um espírito de mudez, onde a pessoa tem vergonha, não fala mais. Falava no início como fruto do Espírito, voltava para dizer, eu entreguei minha vida a Cristo, mas o tempo foi passando e as pessoas foram perdendo a coragem de falar, entregam para o pastor. Domingo à noite, quando eu pregava naquela igreja, eu sabia, o pastor tinha me dito que os diáconos lá, o pessoal sempre espera que domingo à noite o pastor faça um apelo. E eu estava pregando lá, eu disse, eu não vou fazer apelo. Você trouxe alguém aí? Faça você. Porque os crentes aprenderam isso, eles vão lá, empurra a pessoa e joga para o outro fazer o apelo. Ele não fala, ele não tem coragem de dizer. Faça uma pergunta simples, eu aprendi isso com o evangelismo explosivo. Chegue para uma pessoa e diz, o que é que te impede de entregar sua vida a Jesus agora? Você confia em quê para a sua salvação eterna? Ele vai dizer, boas obras, o pastor, o padre, a igreja. E você fala de Cristo, abra a tua boca, meu irmão, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E como ouvirão se não há quem? Ora, IBC. E a redenção vem pelo crer.
Quando você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A despeito de alguns fenômenos pós-Pentecostes do livro de Atos, que eu vou tratar sobre isso no batismo no Espírito Santo, aconteceu em Samaria, em Antioquia, em Éfeso, onde os gentios experimentaram uma manifestação visível que serviria só de sinal para os irmãos lá em Jerusalém, para os judeus não pensarem que os gentios não podiam aceitar Jesus como eles aceitaram e nem ter o mesmo fenômeno que eles tiveram em Pentecostes. O fenômeno é repetido. E muita gente confunde isso com batismo no Espírito Santo depois da conversão. Não, irmãos. Isso não é bíblico. E o próprio texto de Atos 11, quando Pedro vai explicar para os apóstolos em Jerusalém que os gentios também receberam o Espírito Santo, porque eles não acreditavam, Pedro disse assim, Atos 11, 17. Se pois Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pensar em opor-me ao que Deus estava fazendo no meio dos gentios? Então Pedro está dizendo que aquele fenômeno de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio, abriu a mente e o coração, convenceu do pecado e da justiça do juízo, habitou, entrou naquela vida, ali os crentes foram batizados do Espírito Santo quando creram. E os dons que se manifestam quando alguém se converte são diversos. O maior deles é o arrependimento, é o amor, é querer falar de Jesus e não manifestar qualquer dom, ou principalmente o de línguas, onde o indivíduo é induzido a falar e até a hora que ele fala ainda não é batizado. Quando fala, pronto, batizou, agora vai. E o indivíduo quase entra num mantra. Eu já frequentei cultos assim quando jovem. Meu Deus, o que é isso? Isso não é bíblico. Fato consumado, fomos comprados pelo preço do sangue da vida de Cristo. Agora, quando você crê, você tem um novo dono, uma nova vida, um novo status, uma nova direção. Ninguém invade mais a sua casa. Sou sua morada, meu corpo agora é sua casa. Quando o indivíduo é exorcizado, quando ele é possuído por um espírito maligno, você vai lá em nome de Jesus, aquele espírito sai. E se aquele indivíduo não proclamar Jesus, a posse daquele indivíduo continua dele mesmo. Vem outros piores do que aqueles espíritos que saíram. Mas quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus, o Cristo entra, o Espírito entra e ninguém mais pode entrar. Amém? Qual é a garantia desse direito? Agora sim, é a poderosa presença do Espírito Santo. Foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é a garantia da nossa herança, o selo. Selados com o Espírito Santo da promessa, é a garantia de que Ele está em nós. Ele é uma pessoa, não é uma força. O Espírito Santo não é uma força. Ninguém pode contrariar uma voltagem, ninguém pode contrariar uma fissura de um átomo, ninguém pode contrariar um urânio. É uma força, não tem vontade, mas você pode entristecer o Espírito Santo, você pode pecar contra o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Antigamente era difícil acreditar no Espírito Santo, porque você pensava assim, como é que pode, um negócio que eu não estou vendo? E a palavra Espírito no Novo Testamento é pneuma, que quer dizer ar, é como o vento. Hoje não, você sai por aí no meio da rua falando no telefone e não tem nenhum fio, você sai doido por aí procurando um Wi-Fi, e você acredita, e dá certo. Ora, que bobagem, Deus criou todas essas coisas. E Ele é invisível, Ele é como o ar que nós respiramos. É como o vento que bate numa árvore, você não vê o vento, mas você vê o efeito do vento. É como o vento que
É quando o Espírito opera aqui e na sua vida, você vê pela mudança de caráter, pelo seu louvor, pela sua entrega, pela sua fala, pela sua disposição de falar do amor de Deus, você sabe que o Espírito está passando. Você não vê, mas você vê o efeito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Diga um não para aquilo que está te dominando em nome de Jesus. Não espere a marca, o câncer, o diagnóstico terrível fazer você parar de fazer as coisas. Faça para a glória de Deus, invoque o nome de Jesus e o Espírito de Deus lhe dará a vitória. Ele é uma pessoa sustentador de todas as coisas. Ele é o autor das Escrituras. Por isso que você tem um Espírito, você pode ler a Bíblia logo cedo e o Espírito vai falar com você. Ele é o selo, Ele está em você. Ele é o professor maior. Se você não lê a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, você não permite que o Espírito fale ao seu coração, como? Como você vai crescer? Como você vai progredir? Nossa identidade e nossos direitos. E aí ele diz, inclusive, que essa herança vai estar em nós até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Ele dá uma dica, ele está dizendo, olha, na hora que a igreja de Jesus for completada, em que a última pessoa entregar a vida a Jesus, o Espírito de Deus vai nos levar para o arrebatamento e o nosso encontro com Jesus nos ares. Aí ele está dizendo assim, não pare, glória a Deus, pode aplaudir. Então, você parte da missão de resgatar pessoas aí no mercado negro, aí no mercado do xing-ling, aí no mercado daquilo que é fake. Você tem que ir lá. Tem uma cidadezinha lá perto de Natal, onde a gente se esconde de vez em quando. Você vai no centro da cidade, aí você pode comprar um celular por R$50. Você pode comprar uma bicicleta por R$30, R$40. Você pode comprar um eletrodoméstico, um som de carro, um pneu, um estepe, só que é material roubado. Está disponível, você pode tomar posse, mas não lhe pertence. Nunca vai lhe pertencer. E o Senhor Jesus está dizendo, tem gente na cidade, tem gente na praça, tem gente no seu condomínio, tem gente na sua escola, tem gente ao redor de você. Você está tropeçando em gente que está sendo vendida nesse mercado fajuto. Vá lá e pague o preço. Fale de Jesus, retome a posse, expulse o inimigo e leve essas pessoas para a presença de Deus. Eu quero mostrar um videozinho e a gente vai para o encerramento. O Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Eu comecei a frequentar a igreja evangélica em 2004, em um outro contexto, um contexto mais pentecostal. E pela minha falta de entendimento, da palavra, eu aceitei Jesus umas 3 vezes. Na realidade, eu achava que o apelo era o meu passaporte da semana, para minha salvação. Então, assim, eu queria fazer aquilo toda semana para garantir, que eu iria para o céu. Mas aí, à medida que eu fui entendendo aqui na IBC, o meu relacionamento com Deus, que não era uma religião, Ele se relacionava comigo como pessoa, através da sua palavra, Jesus, o Espírito Santo. Fui desafiada muitas vezes pelo pastor a ler a Bíblia. E em 2018 foi uma das resoluções do meu GR, fazer a leitura bíblica, e eu fui conhecendo realmente a salvação que Deus fala na Bíblia, que é a verdadeira salvação que não está relacionada às minhas emoções. Antes eu tinha uma salvação que dependia da minha emoção, de como eu estava me sentindo. E hoje eu entendo que o meu selo está naquilo que Jesus fez, Como Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E eu creio nessa palavra. É dom de Deus. É pela graça, pela misericórdia de Deus que eu sou salva.
A paz do Senhor. O primeiro encontro que eu tive, o primeiro encontro assim, mais demorado com o pastor Armando Bispo, foi numa cafeteria no Shopping Guatemi. Nós fomos para conversar sobre comunidades terapêuticas, outros assuntos. E nos 10, 20 minutos iniciais da conversa, o pastor Armando Bispo, a gente ainda em pé, não tínhamos nem sentado, ele disse: Silvana, o que é que acontece com você? Você falou já várias vezes aqui a palavra inferno, que você não quer ir para o inferno, que você tá trabalhando para ir, e você repetiu o inferno muitas vezes. Então a gente sentou, começou a conversar e ele começou a falar de Jesus, da graça de ser alcançada pelo Espírito Santo de Deus. E aqui eu fico arrepiada da alegria de ter sido alcançada pelo Senhor. E depois daquele dia eu passei a ser, graças a Deus, uma pessoa diferente. Eu não sou mais escrava do medo. Toda quinta-feira, quando eu era adolescentezinha, eu ia me reconciliar. Eu pedia perdão por pensamentos, palavras ou obras e ficava ali fazendo aquelas juras ali baixinhas de criança na hora de dormir, com medo, eu tinha um terror de ir para o inferno. Mas agora eu sei, eu sou filha de Deus, eu vou para o céu, eu fui alcançada por essa graça. Eu quero permanecer, eu vou permanecer aos pés da cruz, aos pés do meu Jesus. E eu sou feliz. Eu não sou escrava do medo, eu sou filha de Deus. Alguns de vocês conhecem essa figura amada, né? A doutora Silvana tem lutado muito aí na área política. E eu cruzei com ela num momento aí, mas ela é assim, ela é da área pentecostal desde que nasceu, né? Continua por lá. E aí essa história, ela falava tanto do inferno, mas falava com medo, como se tivesse a salvação hoje, daqui a pouco não vai ter, depois não vai ter, depois não vai ter, depois vai ter, depois não vai ter, depois não vai ter, ganha e perde. Disse: meu irmão, minha irmã, sai dessa. Jesus veio para fazer algo definitivo na sua vida. E o Espírito Santo de Deus é o selo, é a marca. Você agora é propriedade do Senhor. E sabe quais são as implicações? Para a gente encerrar, o pessoal do louvor pode subir se quiser, entrar. Essa identidade, esse selo do Espírito Santo dá a cada um de nós, em primeiro lugar, segurança. Eu não preciso ter medo. Violar o selo real seria passível de morte. O Espírito Santo assegura a inviolabilidade daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Ele disse: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém pode arrancar da minha mão. Amém, irmãos? João 10, 28, Jesus disse: você está nas mãos dele. Quem pode tirar das mãos dele? Se ele lhe adotou, você acha que ele vai te desadotar? Porque você vai errar amanhã ou depois? Alguma mãe manda o filho embora porque erra? Não, ela corrige. E Deus corrige o filho que ama, mas não chuta fora, não joga fora, não deserda, porque Ele é Deus. E nós estamos nas suas mãos. Não tenha medo, nós temos a segurança da nossa salvação eterna, aqui agora. Aleluia! Hoje de manhã, um amado irmão que me visitava, né, falou: pastor, você disse umas coisas lá sobre os 10 mandamentos. É, porque a gente aprendeu isso, né? Cumprir os 10 mandamentos, está salvo. Jesus ensina outra coisa. Salvação é crer no que Cristo fez por nós. Eu posso cumprir e cumprir a lei de Deus até onde for possível, por amor, não por medo, nem por obrigação, mas por amor. E eu contei para ele tantas vezes que eu ia fazendo loucura enquanto eu jovem, e não fiz enquanto jovem, porque eu pensava no meu pai que me amava. Não era medo dele. Meu pai era um sergipano desse tamanho, que não ia fazer nada comigo, um marmanjo, mas eu, por amor, eu deixava de fazer. E depois eu disse para ele uma coisa interessante também, sobre essa coisa de guarda a lei, procura ser bom, o negócio é o amor uns aos outros. Eu disse: vamos lá, o ladrão na cruz. Aquele desgraçado não teve tempo de fazer nada de boa obra, ele estava ali para ser crucificado porque era um ladrão, bandido. Mas aquele homem olha para Jesus, reconhece nele o autor da salvação, o proprietário legítimo, e ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse:
desce daí, vai cumprir a lei, vai ser bonzinho, vai ser crente, vai frequentar uma igreja que dá certo. Não, ele não disse isso. Hoje estarás comigo no paraíso. Porque ele creu. Amém? Segurança. Outra coisa, autenticidade. Nós não somos crentes fake nem xing-ling. É de verdade. É tão de verdade que quando eu me converti, que minha esposa, na época minha quase namorada, ela disse, agora você tem que ir para a igreja. Eu disse, vou nada. Eu vou voltar para o buraco de onde eu vim. Eu quero ver se esse negócio que aconteceu em mim é real. E cada lugar que eu fui, cada antro, cada buraco, cada loucura que eu voltei a querer cometer, eu não consegui porque não era mais o mesmo. Não foi o pastor, não foi a igreja, não foi minha mulher, ninguém. Era o Espírito de Deus que estava dentro de mim dizendo, você é meu filho, esse lugar não te pertence, sai daí. E isso aconteceu aqui dentro. E a propriedade, o selo do Espírito indica posse. Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes nele, ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, Colossenses, aliás, 2 Coríntios 1, 21 e 22, e pôs o seu Espírito em nossos corações, e ao final, autoridade, como filhos do Rei, do Criador, do Redentor, de todas as coisas, podemos viver, agir e entrar e sair na autoridade que há no seu nome. Amém? Temos o selo, Espírito Santo. E vamos viver para a glória dele, sem medo, sem duvidar, mas crendo e sendo porta-vozes dessa redenção maravilhosa. Curva um pouquinho a sua cabeça ou abre os seus olhos, fecha os seus olhos, como você quiser, mas reflete a pergunta que eu fiz no início. Quem tem a posse da sua vida? Quem é o seu dono real? E talvez você hoje precisa dizer, Senhor, eu entrego a minha vida. Não quero deixar o impostor que vive em mim prevalecer. Eu não quero viver como se filho não fosse. Eu sou seu filho, sou sua filha. Minha referência de valor, de segurança, vem do Senhor. Meu corpo te pertence, eu me entrego agora, Senhor. Não quero ser escravo dos vícios, não quero dar posse ao inimigo, não quero dar posse aos meus desejos. Não é a minha vontade mais, é a tua vontade, porque tu és o dono da minha vida. Ô meu irmão, faz isso hoje, não sai daqui sem dizer, Senhor, toma conta dessa área da minha vida. E eu quero ainda deixar um convite a você na internet, ou aqui mesmo, que talvez nunca tomou essa decisão aberta e publicamente, para dizer assim, hoje eu entrego a minha vida a Jesus. Meu passado, meu presente, meu futuro, meus planos, eu entrego a Jesus. Deus te abençoe, amado, glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém coragem para dizer, Deus te abençoe, aleluia. Glória a Deus, hoje você está entregando ao Senhor Jesus seu futuro, a sua vida, a sua salvação. Mais alguém? Coragem para dizer, hoje é meu dia, eu quero me entregar a Jesus. Não é a igreja, não é esse pastor, eu também sou um que precisei fazer essa entrega, e agora é a sua vez, é a sua hora. Hoje o Senhor Jesus está operando, glória a Deus, aleluia. Se você puder, quiser, vem à frente, pessoas vão orar com você, Deus abençoe. Bora, Gil.